Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar, e o assunto de hoje é Constraint Layout. Galera, esse vídeo de hoje é um vídeo que vai lá para playlist de dúvidas. No caso do Constraint Layout, visualmente você consegue posicionar também os objetos, você consegue posicionar os objetos de uma forma livre, mas ele também precisa da definição de constraints, né, como nós já fizemos lá no Linear Layout. Então vou mostrar para vocês aqui como tratar isso no Constraint Layout de uma forma mais prática, tá? Mas eu recomendo que, se você tiver alguma dúvida também sobre Linear Layout, você possa ir na playlist de Android Studio, que você vai ver também algumas dos atributos que nós vamos trabalhar aqui. Mas eu gostaria de me ater ao Constraint Layout aqui nesse vídeo, para esclarecer algumas dúvidas aí. Então, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, deixa o like aí, pessoal, e vamos espalhar a nossa viagem para mais pessoas aqui através do nosso canal, do nosso conhecimento, como nós já fazemos por aqui. Beleza? Bom, galera, então é o seguinte, olha só. Eu vou pegar a tela, esse aqui é o nosso aplicativo, que não é o de backup, é o main menu, é o trabalhando menu 1, mas não é o de backup, tá? E eu vou pegar a tela de login dele para a gente tratar algumas coisas nesse sentido. Bom, primeira coisa aqui, ó, vocês podem ver que todos os elementos que estão na tela, eles estão com erro. Beleza? Não tem as constraints, tá? Se a gente rodar esse cara agora no Visual, vou colocar ele para rodar aqui, porque ele já está espelhado. Se a gente puser ele aqui agora para rodar, ó, a gente vai ver que está muito bagunçado. Por quê? Porque não tem nenhuma constraint definida. Então aqui, ó, quando eu venho aqui no Visual, olha só, ele está desse jeito, tá? Bom, então como que eu vou resolver isso, né? Como que a gente resolve isso? Olha só, uma primeira possibilidade é clicar nesse botão aqui, ó, Infer Constraints. Eu já falei sobre isso aqui no canal, como eu já disse, tá? Estou só explorando aqui o Constraint Layout. Olha só, esse Infer, quando você clica nele e não tem nenhum objeto selecionado, ele já coloca ali constraints para todos os elementos do seu layout. Então, se a gente, não sei se está dando para perceber aqui, ó, que tem umas constraints já definidas e tal, e se a gente roda, então, ó, eu vou colocar de novo para rodar aqui, quando a gente faz isso, ele meio que já vai posicionar os caras ali de uma forma mais adequada, beleza? Olha só, então deixa ele rodar, rodou, olha aqui, olha só como é que ele definiu isso aqui. Mais ou menos como a gente colocou ali, tá vendo? Então olha só, tá bagunçado. É lógico que você precisa vir aqui e fazer alguns ajustes pontuais. E aí como é que eu faço esses ajustes pontuais? Primeira coisa, eu vou aproveitar e vou tirar aqui novamente essas constraints que foram inferidas, tá vendo? Clear all constraints. Eu clico aqui, ele pergunta se eu quero realmente fazer isso, eu dou um sim, e todas as constraints foram excluídas, ok? Tanto que a gente vê aqui que tem os erros, se a gente rodar de novo vai estar tudo bagunçado. Tá, o que eu posso fazer aqui agora? Vamos lá, galera. Como ele permite que a gente movimente o componente, olha só, se eu pegar esse componente aqui, ó, que é o Text View, arrastar ele aqui para a esquerda, observe que tem uma margem aqui, ó, tá vendo? Então essa é a margem da esquerda. Se eu subir, ó, eu tenho uma margem superior, tenho uma margem da direita
um limite e assim, obviamente, eu vou ter lá embaixo. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou centralizar esse cara e vou respeitar a margem do topo. Tá, mas para ele ficar aí, eu preciso... vamos ver, se eu rodar esse cara aqui agora, olha só o que vai acontecer. Eu vou rodar ele aqui agora e vamos dar uma olhada como que está isso no Visio. Tá? Eu fico olhando aqui porque na hora que ele carrega lá no dispositivo, eu vejo. Olha só, não mudou nada. Né? Não mudou nada. Por quê? O que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Ó? Eu tenho que definir as constraints para ele. Então, por exemplo, para definir a constraint, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou posicionar sobre o ponto que ele tem, ó, vou clicar e arrastar. Eu quero definir uma constraint para a margem esquerda. Ele vai deslocar, não tem problema. Eu quero definir uma constraint para a margem direita, mesmo processo. Ó, aí já fica aqui centralizado. Eu quero definir uma constraint para o topo. O topo eu já defini. Ele já está, ó, se a gente rodar aqui agora, olha só, vamos rodar aqui agora de novo, vamos aplicar. Ó, se a gente rodar aqui agora e for lá no Visio, a gente vai ver uma coisa bem interessante. Olha só, observa, ó, vamos no Visio. Observa que ele já está posicionado em relação à margem superior que eu respeitei, tá vendo? Então eu já consegui dar um posicionamento melhor para ele, tá? Eu posso, claro, se eu quiser, vir aqui e mover esse cara para baixo, um pouco mais para baixo. E aí eu vou definir uma constraint para ele em relação à margem superior. Com a constraint definida, ó, eu posso trazer ele para cá que ele vai ficar, certo? Agora, ele não tem uma constraint em relação ao item de baixo, que é o nosso texto. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou pegar esse campo de texto que está centralizado aqui e vou colocá-lo aqui. E para o botão, eu também vou colocá-lo aqui, embaixo, mais embaixo aqui no centro. Mas vocês estão vendo, ó, que ainda tem aqui, ainda falta constraint para os dois. Perfeito. O que acontece? Eu preciso definir constraint para eles. Então, olha lá, eu vou definir uma constraint aqui da mesma maneira que eu fiz, ó, ele vem para baixo. Eu vou definir uma constraint aqui para a esquerda. Vou definir uma constraint para a direita, para que ele fique posicionado. E aí, com isso, eu consigo mover ele aqui, ele vai ficar bonitinho aqui. Se a gente rodar agora, tá? Olha só o que acontece. Eu vou colocar esse cara para rodar aqui agora. Vamos ver o efeito que a gente conseguiu aqui. Esse terminate que ele dá é porque ele está rodando a execução anterior, depois a gente vai lá e faz alguns ajustes, e aí ele dá o terminate. Então, quando eu venho aqui no Visor novamente, olha só que bacana, eu já consigo posicionar o meu bem-vindo da forma que eu quero, eu já consigo posicionar o botão entrar da forma que eu quero, mas a minha caixa de texto ainda está de uma forma inadequada. Então, olha só, se eu vier aqui nessa caixa de texto, primeiro, por que ela está ocupando toda a extensão do dispositivo? Né? Sendo que o nosso aplicativo antes não era assim. Vou mostrar para vocês, olha. Quando eu venho aqui no Code, tá? Eu venho aqui no Edit Text. Olha só a alteração que eu fiz aqui. Wrap Content. Tem o Match Parent e o Wrap Content. Né? O Match Parent ele não precisa ocupar todo o espaço. Aqui eu estou falando de altura
da altura do objeto. Então, na altura dele, ele está como wrap content. E a largura dele, deixa eu até fazer um ajuste aqui, ó. Vou colocar a largura dele, eu vou colocar como match parents, tá? Match parents na largura. O que é isso? Vamos lá. Vamos no design aqui, ó. O match parent faz com que ele ocupe todo o layout. Então, quando eu fiz aqui, ó, eu defini aqui no code o atributo match parent, significa que para a largura dele, ele está ocupando todo o formulário, tá? Então, olha só, eu quero agora alterar a questão desses atributos aí do layout dele. Beleza. Mas olha que legal. Se eu vier aqui, ó, no design, e vamos supor que eu vou alterar aqui no code a questão da altura. Eu já coloquei aqui, ó, wrap content. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso, aqui, ó, já coloquei aqui, ó, layout height wrap content. O que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no design e preciso, então, definir umas constraints para ele. Ó. Vou selecioná-lo, vou definir uma constraint em relação ao bem-vindo e vou definir uma constraint em relação ao botão. Certo? Então, ó, perfeito. Esse cara agora ele já está posicionado. Vocês vejam, inclusive, que agora aqui não tem nenhum erro. Ele já está posicionado. Eu vou, então, mais uma vez, colocar o nosso aplicativo para rodar. Através do botão Apply Changes, né? Ele aplica as diferenças, né? Ó, esse aqui coloca para rodar, esse aqui aplica as diferenças e Restart Activity, né? Como também nós já falamos, tá? Olha só que bacana que ficou. Quando eu venho aqui, pronto, nosso layout está filé. Ó, já arrumou aqui, já colocou bacaninha. Só que essa caixa aqui, eu coloquei Match Parent, por quê? Porque eu vou aproveitar e mostrar para vocês o seguinte. Quando eu giro o dispositivo, ó, quando eu giro o dispositivo, se um componente ele está com o Match Parent, ele acompanha toda a extensão e os demais mantêm ali a posição, tá? Então isso é uma coisa que você tem que observar também no seu desenvolvimento, ok? Quando ele está com Wrap Content, com Match Parent, melhor dizendo, ele está utilizando o seu XML de layout. Então ele se posiciona em função de todo o espaço que ele tem. Beleza. Feito isso agora, eu vou mostrar uma outra coisa que é comum às vezes a gente se confundir. Tá, pessoal? Olha só. Vamos aqui para o code. Vou dar um recorte aqui. Eu quero falar do Edit Text. Olha só. Ele tem duas constraints aqui. Tá? Tem duas constraints aqui. Eu vou tirar, ele tem essas constraints aqui de top e de bottom e tal. Eu vou mexer aqui de novo, ó, tá? Que vai ser o seguinte, eu não quero, eu quero agora, ó, quero colocar aqui um atributo chamado margem. Aí são os atributos, margem top, margem bottom, né? Em relação aos demais objetos e tal. Só que eu vou colocar só margem aqui. E vou definir
que esse atributo margem ele tem 20 dp. Quando a gente coloca só margem, o que acontece aqui no nosso design? Olha lá, quando a gente coloca apenas margem, você está definindo tanto para um canto quanto para o outro o espaçamento que ele tem em relação à margem esquerda e direita. Beleza. Se funcionou isso aqui? Funcionou. Mas olha só, eu vou provocar uma alteração aqui. Ó. Vamos dar um code. E eu vou tirar esses dois caras aqui, ó, que são as constraints que ele tem definido. Vou fazer essa alteração. Tá? E se eu voltar aqui agora no design, olha só o que rolou aqui. Ela subiu de novo. Beleza? Aí eu vou então trazer esse cara para cá. E aí eu vou definir uma constraint dele para o botão. Olha só o que aconteceu. Mesmo se eu mover ele para cima, ele continua voltando. Por quê? Porque aqui, ó, eu defini margem de 20 dp. Se eu aumentar isso aqui para, sei lá, 50, opa, se eu aumentar isso aqui para 50 e for aqui no design, olha só o espaçamento que deu. Tanto aqui quanto aqui, né? Então, pessoal, tá vendo só? Tem que tomar cuidado com isso. Então, o ideal foi o que eu tinha feito ali mesmo. O que vai acontecer? Vocês viram que ele já tinha, né? Eu já tinha colocado as constraints. Ó, vou dar um Ctrl Z aqui para a gente poder ver. Eu já tinha colocado as constraints lá. Ó, vou dando Ctrl Z aqui, ó. Lá no design, eu já tinha colocado manualmente isso aqui, né? Então ele já tinha essas duas constraints definidas aqui, que eu coloquei lá manualmente. Depois eu vim aqui colocando um margem de 20. Né? Aí o que isso refletiu? Refletiu nisso daqui, ó. Que aí ele manteve a constraint que eu havia colocado e definiu ali 20 para os dois lados. E a nossa tela de login agora, ela ficaria dessa forma. Então, o que eu posso fazer também aqui, tá? Se eu vier aqui no Code, ó, eu posso aumentar essa margem, ao invés de 20, vou colocar uma margem maior. Por quê? Porque o nosso objetivo é manter a nossa caixa de texto de senha centralizada e ela não precisa ser tão grande. E mesmo assim, quando a gente rodar novamente, a gente vai ver que ela está ali fixa no lugar que a gente definiu, assim como os demais componentes. Olha só, eu vou agora, então, vir aqui, olha aqui, está perfeito aqui do jeito que a gente fez em relação aos nossos componentes. Se eu girar esse dispositivo, o que acontece com a caixa de texto? Ela voltou lá para cima. Por quê? Porque ela perdeu as referências laterais. Então, a gente precisa voltar isso aqui, né? Vou girar novamente o dispositivo.
É preciso que ela acompanhe, porque ele tem que se ajustar da forma que foi feito. Então, o que eu vou fazer? Vou definir constraints laterais para ela também. Pronto. A mesma coisa que eu fiz com o botão. Por que o botão não saiu do lugar? Porque o botão tem, olha aqui, ó, ele tem as constraints que eu defini, né? Então ele ficou certinho. Agora, se eu rodar esse aplicativo de novo, né, e for fazer esse teste, aí sim, ó, ele não vai mais, a exemplo do botão, não vai mais sair do lugar quando a gente girar. E qualquer problema que você tenha, pessoal, você está montando o seu layout lá, qualquer problema que você tenha na hora do posicionamento, galera, limpa as constraints, cria de novo. O importante é você saber como faz e experimentar aí, né, as devidas possibilidades. Olha aí, landscape, olha só, o campo se ajustou, tá vendo? Então é importante vocês terem essas definições. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo de hoje, para tirar essas dúvidas sobre constraint layout. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos vocês.